Seu Inácio, com todo respeito, aqui a gente trabalha com ciência, não com simpatia de benzedeira. Aquelas palavras saíram da boca dela, da doutora Carolina, e caíram no meio da mesa da sala de reunião como uma pedra num poço de água parada. O barulho que fizeram no silêncio foi um estrondo. Eu olhei para as minhas mãos, apoiadas na madeira lustrada da mesa. Mãos grossas, cheias de calos, com a terra de 40 anos de trabalho, entranhada de um jeito que sabão nenhum tira mais. Do outro lado da mesa, ela segurava um daqueles aparelhinhos de vidro que acendem e sorria. Um sorriso pequeno, de lado, que não chegava nos olhos. Era a primeira vez que eu entrava naquela sala desde que os patrões novos, o seu Ricardo e a dona Marta, tinham assumido a fazenda. Ali, naquela sala, meu pai tinha conversado com o pai do seu Ricardo, meu avô com o avô dele. E agora eu estava ali, tentando avisar sobre um perigo que eu sentia no cheiro do vento, na cor do pó debaixo da folha do café. E a resposta que eu recebi foi aquela. Uma paulada mansa, ela disse com todo respeito. Mas não tinha respeito nenhum ali. O que tinha era zombaria. Na frente dos patrões, que me olhavam sem saber o que dizer, ela me transformou num velho ignorante, um curandeiro com reza braba. Eu que nasci e me criei no meio daqueles pés de café, que aprendi a ler as nuvens, para saber da chuva e a olhar a cor da terra, para saber da sua fome. Meu diploma eram as 4 estações do ano, repetidas mais de 40 vezes na minha vida. Mas para a moça, aquilo não valia nada. Eu não respondi. A gente que é da roça aprende cedo que tem briga que não vale a pena comprar. Abaixei a cabeça e me encolhi na cadeira. Mas por dentro, uma coisa doía. Não era raiva, era uma tristeza funda. Eles não estavam rindo só de mim. Estavam rindo da sabedoria do meu avô, do meu pai, de toda uma gente que manteve aquela fazenda viva com muito suor e conhecimento passado de boca em boca. Naquele dia, eu entendi que uma guerra silenciosa tinha começado. A guerra do livro importado contra a sabedoria da terra. Eu, com minhas mãos sujas e minhas receitas de garrafada, tinha acabado de ser colocado do lado que já tinha perdido. Pelo menos era o que ela pensava. Meu nome é Inácio. Tenho 67 anos de idade e sou capataz da fazenda Monte Alegre desde que me entendo por gente. Na verdade, nasci aqui mesmo, na casinha dos colonos, que ficava perto do riacho. Meu pai foi capataz antes de mim, e meu avô ajudou a plantar os primeiros pés de café que deram fama para essa terra. Eu não conheço outra vida. Para mim, o cheiro de café florindo em setembro é o perfume mais fino que existe no mundo. E o barulho do grão secando no terreiro é a música que embalou minha vida inteira. Não me entenda mal. Eu não tenho nada contra o estudo. Deus me livre. O saber é uma bênção. Mas tem um tipo de conhecimento que não vem no papel. Ele vem na palma da mão, no sol que queima a nuca da gente todo dia. Um pé de café, para quem não conhece, é só uma planta que dá um fruto. Para mim, cada um deles é um ser vivo que me conta uma história. Eu ando pelas ruas de café e sei dizer, só de olhar a cor da folha, se a terra está precisando de alguma coisa. Sei pelo jeito que o galho se curva, se o vento da noite foi muito forte. Sei pelo silêncio dos passarinhos, se alguma praga está chegando perto. É uma linguagem que a gente não aprende na escola. A gente aprende sentindo, vivendo, respirando o mesmo ar que as plantas respiram. E antes de eu continuar a contar o que aconteceu depois daquela reunião, o que aquela moça fez e no que deu a teimosia dela, eu quero fazer um agradecimento. Quero agradecer ao pessoal aqui do canal A Carta na Manga, por me dar essa chance de falar, por dar voz para um homem do campo. Hoje em dia parece que a nossa palavra não vale muito, que a nossa experiência é coisa do passado. Por isso, se você que está me ouvindo também acredita que uma vida inteira de trabalho e de observação tem o seu valor, se você também acha que a gente precisa escutar mais os nossos mais velhos, então já se inscreve aí no canal, para dar uma força para que mais histórias como a minha possam ser contadas. Pois bem, depois daquela humilhação, eu me levantei da mesa, pedi licença e voltei para o meu trabalho. Voltei para o sol, para o cheiro da terra, para o meu povo. Fiquei quieto no meu canto, mas meus olhos, esses, eu não descansei.
porque eu sabia, com a certeza de quem vê a nuvem escura se formando no horizonte, que a conversa não tinha terminado ali. A ferrugem não ia esperar o diploma de ninguém para começar a sua festa. E a ciência da doutora Carolina ia ter que ser muito boa para brigar com uma inimiga tão antiga e tão teimosa quanto a natureza. Nas semanas que se seguiram, a doutora Carolina tomou conta de tudo. A fazenda, que sempre se moveu no ritmo do sol e da chuva, agora se movia no ritmo do calendário que ela imprimia em folhas coloridas. Chegou um trator novo, com um pulverizador que parecia uma aranha de metal gigante. Chegaram também uns sacos e uns galões com nomes em outra língua que os funcionários tinham até medo de carregar. O cheiro que subia da lavoura depois que a máquina passava não era cheiro de mato, nem de terra molhada. Era um cheiro de farmácia, um cheiro químico, que ardia no nariz e deixava um silêncio esquisito no ar, como se até os passarinhos tivessem fugido. Ela andava para lá e para cá com aquela prancheta dela e o aparelhinho de vidro. Anotava números, olhava gráficos. Uma vez, eu a encontrei perto do talhão 13, um dos mais antigos. Eu tinha acabado de passar por lá e vi que a ferrugem estava diferente. A mancha na folha não era só amarela. Tinha um tom de laranja quase vermelho no meio. Era um sinal de perigo, um que meu pai já tinha me ensinado a temer. Cheguei perto dela com o chapéu na mão e disse com calma: "Doutora, com licença. Olhe essa folha aqui. A senhora não acha essa cor estranha? Essa é da ruim. O veneno comum não faz nem cócega nela." Ela pegou a folha da minha mão, olhou por um segundo e me devolveu como se fosse um pedaço de papel sem valor. "Seu Inácio, o meu sistema analisa a saúde da planta por satélite. Eu sei exatamente a dosagem e o princípio ativo que precisamos. O protocolo é claro." Ela nem olhou na minha cara. Os olhos dela estavam fixos na tela do aparelho. "Não podemos nos basear em achismos e cores. A ciência exige dados", ela completou. E me deu as costas. Eu fiquei ali, parado, com a folha doente na mão. Era como se eu estivesse segurando a prova de um crime. E a polícia dissesse que não podia investigar porque não estava no relatório. Ela confiava mais numa foto tirada do céu do que no que a planta mostrava na cara dela. E o pior é que no começo pareceu que ela estava certa. Depois da primeira aplicação do produto caro, as folhas amareladas deram uma sumida. Numa outra reunião, ela mostrou umas fotos na parede de antes e depois, e os patrões ficaram aliviados. Ela me lançou um olhar rápido, um olhar que dizia: "Viu só?" Eu não disse nada. Apenas assenti com a cabeça, porque eu continuava andando no meio do café, de manhã bem cedo e no finzinho da tarde. E o meu conhecimento, aquele que ela chamava de simpatia, me mostrava outra coisa. A doença não tinha ido embora. Ela só tinha se escondido. Era como um bicho acuado, que recua para dar um bote mais forte. Eu via que as folhas novas que nasciam já vinham com menos força, mais pálidas. Eu sentia que a terra debaixo dos pés de café estava diferente, mais compactada, sem vida, por causa da química forte. A doutora tinha limpado a febre da pele, mas por dentro a lavoura inteira continuava doente e ficava cada vez mais fraca. Eu avisei meu encarregado, o Zé Carlos. "Zé, fala pro pessoal ficar de olho. A coisa vai feder e não vai demorar muito." E como um animal ferido que pressente a própria morte, a plantação inteira parecia estar prendendo a respiração, esperando o momento em que o veneno da doutora ia parar de fazer efeito e a doença de verdade ia mostrar a sua cara. A desgraça não veio de repente. Ela chegou mansa, como uma garoa fina. Foram 3 dias de um tempo abafado, com um sol pálido de manhã e uma chuva morna no fim da tarde. O tipo de tempo que a gente da roça chama de choca, bom para fazer doença, criar força. Naqueles dias eu mal dormi. Acordava de madrugada com o coração apertado, como quem pressente que um parente querido está para morrer. E na manhã do 4º dia, quando o sol finalmente nasceu num céu limpo, o cheiro que veio da lavoura não deixava dúvida. Era cheiro de morte. Eu fui o primeiro a chegar no talhão 7, o coração da fazenda.
E a cena que eu vi, meus amigos, eu não desejo para o meu pior inimigo. Não era mais uma folha amarela aqui e outra ali. Eram os pés de café inteiros, do chão até a ponta, cobertos por um pó cor de laranja, um pó doente que parecia ferrugem de portão velho. As folhas, antes verdes e brilhantes, agora estavam secas, enroladas nas pontas, e qualquer brisa que passava derrubava uma chuva delas no chão. O chão, que devia ser de terra preta e rica, estava coberto por um tapete de folhas mortas. A plantação milionária parecia um exército que tinha sido derrotado e abandonado no campo de batalha. Quando a doutora Carolina chegou na sua caminhonete branca, ela ficou pálida. O queixo dela caiu. Pela primeira vez, eu a vi sem aquele ar de quem sabe tudo. Ela desceu do carro e correu para dentro da lavoura, com aquele aparelho dela na mão, como se ele fosse um amuleto que pudesse reverter a desgraça. Ela passava o dedo nas folhas e o pó laranja sujava a mão dela. Ela olhava para o aparelho, olhava para as plantas e parecia não acreditar no que via. A ciência dela, os gráficos coloridos, os nomes difíceis, nada daquilo tinha preparado ela para uma morte tão feia e tão rápida. O desespero tomou conta de todo mundo. O seu Ricardo, o patrão, andava de um lado para o outro com as mãos na cabeça falando sozinho. Eu o ouvi dizer para a esposa: Marta, acabou, é o fim. Levamos uma vida inteira para construir isso e perdemos em uma semana. A doutora Carolina começou a dar ordens, mas a voz dela tremia. Mandou os homens prepararem o pulverizador de novo, com o dobro da dose do veneno. O Zé Carlos, meu encarregado, me olhou com uma cara de interrogação e eu só fiz que não com a cabeça. Era como tentar apagar incêndio com gasolina. Aquele veneno ia acabar de queimar as poucas folhas que ainda respiravam. Ela gritava no telefone com alguém da cidade, falando de um produto novo que vinha da Alemanha, mas que ia demorar 3 dias para chegar. 3 dias. A gente que lida com a terra sabe que, numa hora dessas, 3 dias são uma eternidade. Em 3 dias, não ia ter mais lavoura para salvar. Ela não tinha mais respostas. Só tinha desculpas. Falou do clima, que o produto podia estar com problema, que a praga era uma mutação desconhecida. Mas todo mundo ali sabia a verdade. A verdade é que ela foi teimosa, arrogante, e não quis ouvir quem entendia do riscado. O conhecimento dela de livro não servia para nada diante de um inimigo vivo que se espalhava com a velocidade do vento. A fazenda inteira estava em pânico e a única pessoa que tinha a resposta estava sendo ignorada. Mas a hora do silêncio estava chegando ao fim. No meio do caos, do choro baixo da dona Marta e das ordens sem sentido da doutora, um silêncio se fez dentro de mim. O barulho todo do lado de fora parecia distante. Eu caminhei devagar, com a terra seca grudando na minha botina, e parei na frente do seu Ricardo. Ele estava com o olhar perdido no horizonte, um homem derrotado. Tirei o meu chapéu, como sempre fiz. Seu Ricardo, eu disse com a voz firme, mas sem um pingo de arrogância. Com todo o respeito do mundo ao senhor e à doutora. A gente já viu o que a ciência do livro pôde fazer. E não deu certo. O senhor me daria licença para eu tentar do meu jeito? Do jeito antigo. Ele me olhou, os olhos vermelhos e cansados. A doutora Carolina, que ouviu a conversa, veio na nossa direção, pronta para dizer mais alguma besteira, mas o seu Ricardo levantou a mão, pedindo silêncio para ela. Que jeito, Inácio? Ele perguntou a voz quase um sussurro. O senhor me deixa cuidar do talhão 15. Aquele encostado na mata que já está mais para lá do que para cá. Ninguém bota mais fé nele mesmo. Perdido por perdido, o senhor não perde nada. Me dê até o sol raiar amanhã. Só peço isso. Seu Ricardo olhou para a lavoura morrendo, depois para mim. Ele viu nos meus olhos não um desafio, mas uma promessa. Ele suspirou. Um suspiro que parecia carregar o peso do mundo e disse: faça o que o senhor sabe, Inácio. A fazenda está nas suas mãos. Que Deus nos ajude. Eu não esperei mais nada. Apenas assenti com a cabeça e saí andando. Não para a minha casa, mas para o velho paiol, onde eu guardava minhas tralhas. Ali, num canto escuro e com cheiro de tempo, estava o tesouro do meu avô.
Um rolo de fumo de rolo, preto e forte, curado por meses. Umas folhas de mamona que eu tinha colhido na beira do rio, já sabendo que a hora ia chegar. Numa prateleira, um saco de cinza do fogão a lenha da minha mulher e um punhado de pimenta malagueta seca. Passei a madrugada inteira acordado sob a luz de um lampião. Não era só misturar os ingredientes, era um ritual. Piquei o fumo na tábua de madeira com o facão velho do meu pai. O som da lâmina era a única música na noite. Amassei as folhas de mamona num pilão de pedra até soltarem um sumo escuro e amargo. Fervi tudo num tacho de cobre, em fogo baixo, deixando a fumaça carregar aquele cheiro forte pro ar da noite. Um cheiro de mato, de fumo e de pimenta, um cheiro que espanta qualquer espírito ruim, seja ele do outro mundo ou um fungo pequeno que se acha rei da lavoura. Antes do primeiro galo cantar, eu coei a cauda escura num pano de saco e coloquei tudo na minha velha bomba de pulverizar. Aquela de botar nas costas, que funciona no muque, no braço. Fui para o talhão 15. A noite ainda estava escura e a lavoura doente parecia um cemitério de vultos. E ali no silêncio, eu comecei o meu trabalho. Não era um serviço, era uma benzedura. Eu não dava um banho de veneno nas plantas. Eu soprava nelas um remédio. Borrifava com calma, de baixo para cima, para pegar bem debaixo da folha, onde a desgraçada da ferrugem se escondia. A cada pé de café, eu pedia em pensamento: aguenta firme, luta, você é mais forte que essa praga. Quando o primeiro raio de sol apareceu por trás da serra, pintando o céu de laranja, eu tinha acabado. Meu corpo estava moído de cansaço, minhas costas doíam, mas minha alma estava em paz. Olhei para aquele pequeno pedaço de chão, aquele batalhão de soldados feridos que eu tinha acabado de medicar, e senti que tinha feito a coisa certa. Eu tinha usado a minha carta, a que ficava guardada na manga. Agora era esperar. A minha parte, a parte do homem, estava feita. O resto era com a força da terra e o tempo de Deus. Passaram-se 3 dias, 3 longos dias de agonia. No resto da fazenda, a doença parecia ter vencido de vez. O vento que passava levantava uma poeira laranja e triste dos talhões, e o silêncio era pesado como o de um velório. A doutora Carolina já não andava mais no meio da lavoura. Ficava trancada na sua sala com ar-condicionado, no telefone, esperando o tal remédio que vinha da Alemanha. O seu Ricardo e a dona Marta mal saíam da casa grande, e a esperança tinha abandonado o rosto de todo mundo. Nesses 3 dias, eu não disse uma palavra sobre o talhão 15. Cuidava do meu serviço, quieto, e só ia olhar meu doente de longe, de manhãzinha, quando ninguém estava vendo. No 3º dia, eu vi o que esperava. Uns pontinhos de um verde novo e teimoso querendo nascer nos galhos. Meu coração se encheu de uma alegria silenciosa. Foi o Zé Carlos, meu encarregado, que descobriu o milagre. Ele foi até o talhão 15 para pegar uma ferramenta esquecida e voltou de lá correndo, com os olhos arregalados, gritando antes mesmo de chegar perto do terreiro: "Seu Inácio! Patrão, venham ver! É um milagre de Deus!" Aquele grito tirou todo mundo do seu torpor. Fomos todos, os patrões, a doutora, os peões, todo mundo em bando, na direção do talhão que todos davam como morto. E quando chegamos na divisa, onde terminava a lavoura tratada com a química e começava a que foi tratada com a minha garrafada, todo mundo parou de repente. O silêncio foi absoluto. De um lado do carreador, o cemitério. Pés de café secos, um tapete de folhas mortas no chão. Do outro lado, o talhão 15. Não estava verde e sadio, como se nada tivesse acontecido, não. Mas estava vivo. O pó laranja tinha sumido. As folhas que restavam estavam firmes nos galhos e, o mais importante, nas pontas de cada galho brotavam folhinhas novas, minúsculas, mas de um verde tão vivo que chegava a doer na vista. A doença não só tinha parado de avançar, ela estava recuando. A vida estava voltando. Os peões, homens duros do campo, olhavam com a boca aberta. Um deles se aproximou, tocou numa folha nova, como se não acreditasse. Depois olhou para mim
e tirou o chapéu, num sinal de respeito profundo. E um por um, os outros fizeram o mesmo. Dona Marta, a patroa, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela veio até mim, pegou nas minhas mãos sujas de terra e disse: "Obrigada, seu Inácio. Simplesmente obrigada." Nesse exato momento, um caminhão grande e barulhento apontou na estrada de terra, levantando poeira. Era o remédio da Alemanha. A doutora Carolina, que estava muda, pálida, vendo sua ciência ser desmentida pela realidade, apontou para o caminhão e disse com a voz fraca: "Chegou, podemos começar a aplicação." Seu Ricardo, que até então estava apenas olhando, maravilhado, para as plantas que reviviam, se virou para ela. A voz dele era calma, mas dura como uma pedra. "Não, doutora, não vamos precisar." Ele fez um sinal para o motorista do caminhão, um gesto com a mão de quem manda dar meia volta. "Pode ir embora. Manda essa conta para quem te vendeu. Aqui, nós já temos o nosso remédio." Ele então se virou para mim, na frente de todo mundo, colocou a mão no meu ombro e olhou fundo nos meus olhos. "Seu Inácio, eu fui cego e orgulhoso. Eu lhe peço perdão. O Senhor salvou esta fazenda. O conhecimento que o Senhor tem, que seu pai e seu avô lhe deixaram, vale mais do que todos os diplomas do mundo." Ele respirou fundo e falou com a voz bem alta para que todos ouvissem. "De hoje em diante, nesta fazenda, nenhuma folha de café se move sem o consentimento do seu Inácio." A palavra final é dele. Acabou. A palavra do patrão foi lei. Naquele mesmo dia, organizamos um mutirão. Todos os funcionários, mais alguns vizinhos que ficaram sabendo da história, vieram ajudar. Passamos quase uma semana preparando a minha garrafada em tachos e mais tachos, e aplicando com as bombas de costal em cada pé de café daquela fazenda imensa. O cheiro forte do fumo e da mamona se espalhou por todo o vale, como um aviso para qualquer praga que se atrevesse a chegar perto. Foi um trabalho duro, de sol a sol, mas ninguém reclamou. Havia um sentimento novo no ar, um sentimento de união, de que estávamos todos lutando juntos com uma arma que era nossa, que vinha da nossa terra. A lavoura não se curou da noite para o dia. A natureza não faz mágica, ela trabalha no seu próprio tempo. Mas a cada semana que passava, o verde voltava a ganhar do laranja. As folhas novas vinham com mais força, e a vida teimosa ia expulsando a morte de cada galho, de cada folha. Na semana seguinte, a doutora Carolina pediu as contas. Não houve gritaria, não houve humilhação. Ela só arrumou as coisas dela numa caixa, entrou na sua caminhonete branca e foi embora sem se despedir de ninguém. Eu a vi de longe e por um instante senti pena. Ela não era uma pessoa ruim. Era só uma moça que se perdeu na própria vaidade, que acreditou que o saber dos livros era maior que o saber da vida. Espero que ela tenha aprendido a lição. E a lição que fica, meus amigos, é a que eu quero deixar aqui para vocês. O conhecimento de verdade não mora só nos diplomas pendurados na parede ou nas telas de vidro que acendem. Ele mora também na terra, no cheiro da chuva, na mão calejada de quem trabalha e observa a vida por muitos e muitos anos. A tecnologia, o estudo, tudo isso é importante, é uma bênção, mas não pode nunca virar as costas para a sabedoria que já existe, que foi testada pelo tempo. A natureza é a maior professora que existe, mas ela só ensina para quem tem a humildade de escutar. Não despreze o saber dos seus pais, dos seus avós. Não troque a raiz de uma árvore forte pela pintura bonita de uma folha. Muitas vezes, a solução para o problema mais complicado está na coisa mais simples, naquela que a gente aprendeu dentro de casa e que carrega no coração. Essa foi a minha história. A história de como uma simpatia de benzedeira salvou o futuro de mais de 50 famílias. E eu tenho certeza que você, que está me ouvindo agora, aí na sua casa, também tem uma história parecida para contar. Uma vez em que a sua experiência, o seu instinto, aquele conhecimento que só você tinha, foi a carta na manga que resolveu um problemão que ninguém mais sabia como resolver. Então, eu quero te fazer um convite. Primeiro, conta a sua história aqui nos comentários.
Vamos encher esse espaço com a sabedoria do nosso povo e mostrar que a experiência de vida tem um valor que dinheiro nenhum compra. E segundo, se essa história tocou o seu coração e você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal A Carta na Manga. Assim, você vai continuar ouvindo outros relatos como o meu e a gente nunca vai se esquecer do poder que todos nós carregamos. Bem aqui, nas nossas mãos e na nossa memória. Hoje, a Fazenda Monte Alegre está mais bonita do que nunca. E o café que a gente colhe tem um gosto especial. Gosto de Vitória. E eu continuo aqui, de chapéu na cabeça e pé no chão, conversando com as minhas plantas. Porque a lição mais importante eu aprendi faz tempo. Quem cuida da terra com respeito e amor, a terra nunca desampara.